Senhor, queridos irmãos. Podem sentar. Eu gostaria de convidar os amados a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. E nós estaremos fazendo uma leitura a partir do verso 31. Mateus capítulo 25, verso 31. Esta é uma fala de Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
nos humilhamos diante da Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo, nesta manhã, nos convença pelo poder da Tua palavra, que nos rendamos diante de Ti, nos ajuda a compreender e a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A minha temática para desenvolver nessa ministração é a relevância social da igreja. Eu acredito que nós todos temos sido grandemente edificados nestes dias, em cada ministração que nós temos ouvido, nós temos aprendido, temos sido impactados, desafiados, e eu gostaria de falar sobre a relevância social da igreja. Que Deus me ajude a fazer isso. A primeira coisa que nós precisamos entender que a igreja ela é uma estrutura comunitária. E essa estrutura comunitária ela foi estabelecida, e ela, pelo fato de ser essa estrutura comunitária, ela está acima do socialismo, do comunismo ou de qualquer outro tipo ideológico. A igreja é uma estrutura gerada por Jesus Cristo, e ela é essa estrutura comunitária porque a igreja ela é bíblica. E ser bíblico é saber que o próximo existe. Não há como a gente ser bíblico sem que a gente tenha percepção do próximo. Jesus nunca nos mostrou o outro. Jesus nos mostrou o próximo. E aí nós observamos que precisamos entender que ser bíblico é saber que o próximo existe com todas as suas demandas, sejam elas físicas, espirituais, psicoemocionais. Esse ser humano, depois da queda no Éden, tornou-se o ser mais complexo, mais sequelado de toda a criação. E aí nós observamos que esse ser humano, ele foi afetado de uma maneira, e ele está numa situação que nem um sistema humano é capaz de resgatá-lo. Só o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, anunciado pela igreja. E quando esse sacrifício é anunciado, a igreja torna-se esse instrumento de anunciação, e ela faz isso utilizando do mecanismo de observação de que todos os homens precisam serem alcançados e restauradas todas as áreas da sua vida. E nós precisamos compreender: ninguém sobrevive sem que olhe para o Cordeiro de Deus. Restaurar o ser humano em todas as dimensões da sua existência, da sua vida, é uma missão única da igreja, porque a igreja leva esse ser a olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos observar, é a
mensagem do Cordeiro, que fará os homens voltarem a viver. Sem isso, os homens degladiam-se entre si, mutuamente, sem o senso mínimo de misericórdia e de compaixão uns para com os outros. Então nós podemos observar que nesse contexto nós entendemos e percebemos a primeira questão, que é a questão da desigualdade social. E a questão da desigualdade social é um pecado estrutural. Ele nasce no indivíduo, ou habita no indivíduo e infiltra-se nas estruturas, sejam elas quais forem. A sociedade inventou as estruturas que desiguala os homens, exatamente para que alguns se tornem dominadores dos que têm menos ou dos que nada têm. E nesse caminho se elege o processo da escravatura. O jugo precisa ser imposto para que alguns levem vantagem. E não existe nenhum conceito, nenhuma ideia humana que faça o homem abrir mão do desejo de subjugar o seu próximo. Só o Evangelho de Cristo nos ensina a dividir o pão, a levantar o que caiu, a usar de misericórdia. E nós observamos em todo o contexto da história bíblica, quando nós lemos a história de Israel, nós observamos Deus tentando abolir o comportamento que Israel havia absorvido de outras nações. E nós observamos que naquela caminhada pelo deserto, Deus vai corrigindo o povo. Deus vai estabelecendo normas para que Israel desprenda daquilo que ele aprendeu das nações pagãs em volta de si. E é muito conflitante, porque Deus estabelece parâmetro para disciplinar o povo de Israel. E é interessante a gente perceber o que Deus utiliza para que leve Israel a pensar no próximo. Deus estabelece a lei do respingo da terra. A lei do respingo é estabelecido por Deus para que Israel seja corrigido. E nós observamos que quando Deus estabelece o respingo, é que os cantos das plantações não deveriam serem colhidos, mas ficar para o necessitado, para o próximo. Nós observamos quando Deus estabelece o ano sabático. E a Bíblia, nós observamos que o ano sabático fala da questão ecológica, do descanso da terra, para que a terra recuperasse as suas riquezas naturais. Deus estabelece o ano do jubileu, porque as pessoas aprenderam a explorarem-se mutuamente. Deus estabelece o cuidado com o órfão, o cuidado com as viúvas, o cuidado com o estrangeiro. Essa era a maneira de Deus humanizar Israel. E nós observamos que na fala dos profetas há sempre uma denúncia, há sempre uma reclamação com relação à injustiça social. A grande questão é que esse povo, eles estão na trajetória até chegar à terra prometida. E o que eles absorvem, o que eles trazem para si,
Eles têm imensa dificuldade de absorver o sagrado, mais facilidade de reter o profano. Eles retêm o profano e tentam sacralizá-lo. E Deus está lá corrigindo-os. Deus está estabelecendo parâmetros, disciplinando a Israel. O que é certo é que esse povo entra na terra da promessa cheio de problemas. E nós observamos que um dos motivos é Israel não fazer a releitura da vida. Nós estamos reunidos aqui para fazer uma releitura. Nós estamos aqui para ouvir. Tudo bem? Israel não fazia essa releitura porque ele aprendeu com os pagãos a não fazer. E aí nós observamos que o grande perigo é a gente, como igreja, fazer a leitura da Bíblia de forma mecanizada, criar a nossa teologia. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. É indispensável que tenhamos disposição para ler as Escrituras, ouvindo aquilo que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Nós não podemos ler, não devemos ler a Bíblia ouvindo a voz da mídia, nem do presente século, nem dos conceitos filosóficos, nem dos parâmetros humanos. Precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Não devemos ler a Bíblia nem ouvindo a nós mesmos. E aí nós observamos, fazer uma releitura, avaliando os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos paradigmas. Então, nós encontramos na leitura bíblica um servo, Jesus, um diácono, glória a Deus por isso, que não olhou para nós vendo a nossa alma, ele olhou para os homens vendo o homem integralmente, em todas as suas dimensões existenciais. E nós observamos Jesus, esse homem extraordinário, que se põe no meio dos homens, tomando forma humana, e olha para os homens e diz: venham a mim. Aleluia. E pode vir. Quem estiver cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Os mestres de Israel falavam à distância do povo. Jesus se põe no meio deles, ele está dizendo: eu encarnei. Eu não sou o evangelho de longe, eu sou o evangelho presente. Me comunico na comunidade e sei a dor e aonde dói. E esse aprender de mim, de Jesus, é um grande desafio.
O escritor John Stott, no seu livro Ver, Sentir e Agir, ele faz uma análise sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. E nós assim não temos como não enxergar em Jesus de Nazaré um ofício diaconal. Stott vai dizer que Jesus diaconizou no meio dos homens. Ele serviu somente para servir. Ele consegue enxergar, ver o homem no todo. E quando vê esse homem no todo, Jesus percebe que esse homem, ele sente e sabe que esse homem sequelado precisa ser restaurado em todas as dimensões da sua vida. E Jesus chega para esse homem sequelado e o restaura através de ações para a glória de Deus. Então nós observamos que quando a gente olha a história da igreja de Atos, o escritor Joséfo ele vai descrevendo a igreja. Ele diz que Jerusalém, nos primeiros dias, quando a igreja, depois de receber o Espírito Santo, ele descreve dizendo que Jerusalém é uma cidade de pobres, de mendigos, escravos e velhos. Jerusalém é uma cidade de pobres, mendigos, escravos e velhos. Mas Joséfo diz que os cristãos cuidavam dos pobres, dos mendigos, dos escravos e dos velhos. A igreja dividia o pão com eles. E essa foi uma das maneiras que ele conta que tem uma experiência com Deus quando ele observa a atitude dos cristãos. Jesus disse que os homens vejam o barulho de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nunca falou isso. Jesus disse que os homens vejam as vossas obras. Os homens ouçam as vossas músicas. Não, que os homens vejam as vossas obras e deem glória a Deus. Roma jamais dividiria o seu pão. O Império Romano jamais dividiria o seu pão com os mendigos, escravos, velhos em Jerusalém. Mas a igreja dividia o pão com eles. Aleluia por isso. Porque não são as estruturas governamentais que dividem o pão, é o corpo de Cristo. É a igreja, é a noiva que divide o pão. E aí nós observamos que ele observa o motivo e diz que eles dividiam com os necessitados. Séculos depois aparece, eu acredito no século XVII, os puritanos. Que coisa extraordinária foi o movimento dos puritanos. A maneira como esse grupo viveu, como ele olhava o outro, como eles dividiam o que tinha, a maneira como eles serviam ao seu próximo. Eles causaram um impacto na história do cristianismo, porque eles desfaziam-se do que tinham, dividiam o que tinham para ajudar aos necessitados. O grande problema no cristianismo foi a invasão na igreja da filosofia grega, pois havia uma ideia de dicotomização, que a alma é boa e o corpo é mau. E os gregos acreditavam que o corpo deveria
sofrer. O reino de Deus vem restaurar o homem por inteiro, por completo, integralmente para a glória de Deus. E isso entra no cristianismo. Mas é impressionante quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Paulo diz assim: irmãos, vocês estão fazendo divisão na igreja, né? Um dia eu sou de Pedro, de Paulo, de Apolo. É que vocês estão achando que Pedro, Paulo e Apolo são iguais nos mestres da filosofia, né? Vocês estão enganados, nós somos servos de Deus. E vocês não entenderam o que é ser crente. Viu? Ser crente é nós atentar e atender a mensagem do Cordeiro, a mensagem da cruz. Paulo diz: olha, não traga nada da filosofia da cá, porque o evangelho já é completo. Não traga nada do conhecimento grego. Não traga nada que os mestres gregos ensinaram a vocês, porque o evangelho é pleno, é puro, é completo, é tudo de Deus para o homem. E aí nós observamos que aí aparece esse movimento e entra aí no abre, e a igreja perde a preocupação com o homem todo e elege aquilo que ela acha que é a parte que vai para o céu, a alma do homem. E aí nós começamos a perder o cuidado que tínhamos com o homem, que é na sua integralidade. E aí nós observamos que o corpo é visto como algo mau, e nós passamos a viver dizendo que ganhamos algo. Precisamos ganhar vida, o todo, e preparar esse todo para o reino de Deus. E aí nós observamos que esse homem precisa ser curado integralmente, pois há dimensões na vida dele que sofreu abusos, sofrimentos quase que irreversíveis, e a religião vai maquiando, e Jesus diz que vamos fazendo filhos do inferno. Ok? Quando precisávamos curados. Quando falo dessa cura, eu não falo de experiências sensoriais que aparecem por aí. Não falo disso. Mas falo de um processo longo de discipulado, de acompanhamento. Quando esse homem tem coragem de falar tudo o que tem dentro dele. Amém. Glória a Deus. Só o processo discipulado real e constante é capaz de fazer com que esse homem faça confissões que machucou ele na sua história da vida, e ele seja ministrado e haja a encarnação do Evangelho naquela área deteriorada, e aquela área seja restaurada pelo poder do Evangelho. E aí nós observamos que o homem precisa ser auxiliado em todas as áreas da sua vida, porque a questão não é tirar o homem do inferno, e sim tirar o inferno de dentro do homem. Esse é o nosso grande desafio. Não é tão difícil fazer movimento, não é tão difícil fazer culto, não é tão difícil ligar instrumentos e fazer barulho. O nosso desafio é tirar o inferno de dentro das pessoas. E aí nós observamos que dentro desse contexto vai surgindo
movimentos, mas eu gostaria de falar de mudanças sociais no mundo. E uma das grandes mudanças sociais foi o movimento da Revolução Industrial na Europa. Isso acontece com o fim do feudalismo. Surge o movimento da Revolução Industrial. E esse é um período conturbado na história, pois os camponeses europeus, eles migram das zonas rurais para as zonas urbanas, para trabalhar nas máquinas de carvão a vapor, nas minas de carvão, nas máquinas a vapor. Londres é invadida pelos camponeses, e assim começa a aparecer os primeiros problemas sociais, que são os meninos de rua. Nós estamos no ano de 1840 a 1860. Aparecem os meninos de rua na Europa pelo fato da Revolução Industrial. As mães são tiradas dentro de casa e as crianças agora estão na rua. Há uma convulsão social. Aí surge William Booth com uma proposta: sopa, sabão e salvação. O exército da salvação. Amém? Isto é corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Sopa, sabão e salvação. Acontece o movimento da ACM, Associação Cristã de Moços. A ACM é uma proposta de esporte para meninos de rua em Londres. A igreja começa uma tentativa de resgate. Um jornalista cristão começa chamando essas crianças no domingo para serem alfabetizadas através da Bíblia. Começa a escola dominical. Glória a Deus por isso. E as crianças são assistidas sendo alfabetizadas para ir para a escola através das Sagradas Escrituras. Começa uma luta para que essas crianças não trabalhem nas minas. Surge o avivamento na Europa. John Wesley já está casado nesse tempo, viu, amigos? John Wesley ia até as minas de carvão, pregar e orientar os trabalhadores a se organizarem em busca dos seus direitos. Pois muito cedo eles morriam, jovens morriam com 20 anos de idade, trabalhando nas minas de carvão. Surge a primeira faculdade de serviço social nos fundos de uma igreja do pastor Dormede. Surge agora, depois começa esse trabalho de ação humanitária e de ajuda social. O que nós precisamos enxergar como igreja, nós precisamos enxergar que há uma convulsão social em nossos dias. Eu lembro de uma frase do escritor chamado Josué Castro, que ele diz assim, não sei se é para a gente rir ou para a gente chorar. Diz assim: metade da humanidade
não come. E a outra metade, a outra parte da humanidade, não dorme com medo daquela que não come. Há uma convulsão social generalizada e que ela deve fazer algo que marque a sua história, o seu tempo e a sua comunidade. Nós precisamos entender que nós podemos fazer mais e marcar o nosso tempo, o momento em que nós estamos vivendo e a comunidade que estamos inseridos. David Bosch, ele diz o seguinte: Deus é um Deus em missão. Ele fala da missio Dei. Deus é um Deus em missão. Trata da missio Dei. Esse teólogo, ele fala sobre o evangelho de transformações, transformações de realidades humanas e sociais para a glória de Deus. Nós ficamos aplaudindo e babando quando o IBGE diz que nós, com a Igreja Evangélica Brasileira, tem tanto de porcentagem de crente. Mas nós não percebemos transformações pessoais, nem transformações comunitárias, nem transformações de realidade, por falta da encarnação do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E aí nós observamos que é preciso que a gente receba a luz da Bíblia, fazendo uma avaliação da nossa atuação no planeta. Qual é a realidade? Veja bem, às vezes a realidade não condiz com o que eu penso, nem o que eu penso condiz com a realidade. O mundo que eu quero enxergar, ele não existe. Reunimos pessoas e achamos, porque elas sorriem e cantam na hora do culto, elas estejam bem. Ou não é isso? Elas não estão bem e nós estamos enganados. E aí nós precisamos entender que a realidade é outra. Jean Ziclar, um alto comissário da ONU, ele diz o seguinte: ele diz que a cada 5 segundos no planeta morre uma criança de fome. A cada 5 segundos no planeta morre uma criança de fome. É claro que para muita gente isso é uma afirmação irresponsável, mas não é. Ela é real. Ok? Irmãos, o sistema produtivo do planeta Terra, ele produz alimento sem precisar de inserção de agrotóxicos, de forçar a produção. Ele produz alimento para 12 bilhões de seres humanos comerem e se fartarem. Nós somos 7 bilhões. Tem alguma coisa errada ou não tem? Muito errado. Tudo errado.
O planeta produz para todos, com fartura. Glória a Deus. 12 bilhões de seres humanos. Nós somos 7 bilhões. Qual é o problema? A questão é que os especuladores controlam a comida no mundo para ganhar dinheiro nas bolsas de valores. Eles condenam 18 milhões de pessoas a morrerem de fome anualmente. Aquilo que deveria ser barato ou acessível a todo ser humano torna-se uma estrutura, uma política inacessível para muitos. Morrer de fome, segundo a ONU, não é morrer sem comer nada. Porque passar fome, segundo a Organização das Nações Unidas, passar fome ou morrer de fome não é o quanto eu comi, é o que eu comi. Alguém pode comer sem se alimentar, sem ser nutrido. Entende? Alguém pode encher o estômago, mas não ter nenhuma nutrição naquilo que ela comeu. E o que é que acontece? Há uma grande parcela que come, mas não nutre. E uma forma para enganar o biológico, que depois dará respostas através de enfermidades que se manifestarão, que poderiam não existir se houvesse nutrientes nesse alimento. E os homens se tornam debilitados, começam a desenvolver doenças, porque as mesmas pessoas desnutridas não têm acesso à saúde, porque o sistema não funciona para assisti-las, mas para enganá-las. Há um sociólogo da década de 70 chamado Gerard Girard. Muita gente conhece esse nome por aqui. E ele destacou-se muito. Esse filósofo, ele é francês. E interessante que o Girard ele chega a uma conclusão quando ele pensa na questão da desigualdade social, e aí ele vai buscar uma resposta no decálogo dos 10 mandamentos. E Girard concluiu que o problema do ser humano é a cobiça. E é por isso que Deus diz: não cobiçarás. Ele defende a tese de que meu irmão só passa fome porque o vizinho dele, que sou eu, é um cobiçoso. Eu só penso em mim. Compreende isso? E aí nós observamos que ele cita os decálogos dos 10 mandamentos e chega a essa conclusão, que o homem trabalha, o cobiçoso trabalha para burocratizar e impossibilitar o acesso do seu próximo na fonte mais primária da vida humana, que é a alimentação. A igreja é a única estrutura que pode fazer a diferença. O governo não faz diferença, mas a igreja pode fazer a diferença.
porque ela transporta o Evangelho do Reino dentro de si. Eu sou do Nordeste. Eu nasci na zona rural. Minha mãe teve 14 filhos. 14 filhos. 3 deles morreram de fome. Segundo os dados da ONU, meus irmãos que nasceram antes de mim não foram assistidos, não tinha água potável e eles contraíram bactéria e morreram. Todo nordestino tem essa mesma história na família. Porque o mesmo poço, o mesmo tanque, a mesma cacimba que tirava água para os seres humanos e tira para eles beberem hoje. O cachorro bebe, a vaca bebe, a raposa bebe, qualquer bicho bebe dentro dessa mesma água. Entende isso? A igreja transporta o reino de Deus dentro de si. Jesus não suportou quando viu alguém com fome. Ele não viu uma pessoa. Não é? E os discípulos pediram para ele fazer o quê? Despedir a multidão. E Jesus não ensinou. Nós vamos dar de comer a eles. Jesus estava dizendo: quem fica perto de mim não sai com fome, não sai com sede. Não. E disse sempre: vai comer todo mundo de vergonha. E todo mundo comeu. Saiu farto, mas sobrou. E eles poderiam dizer: nós estamos aqui com bucho de jeito que esteve perto de Jesus. Glória a Deus. Deus é um Deus de missão, e a missão é completa. Só a missão na igreja, se ela for completa. A missão só é real se ela for completa. E aí nós vamos pensar agora que uma das coisas impressionantes é aqueles 2 irmãos que vêm de Emaús. Eles vêm para Emaús. Fim de aula. Obrigado, pastor. Eles chegam e se aproximam do companheiro. O que vocês estão conversando? Nós estamos falando de Jesus. Rapaz, você não sabe não de Jesus? E eles tentam evangelizar o próprio Jesus sem saber. Eles dizem assim: ele era profeta e poderoso em obras. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, acontece uma conferência chamada Conferência de Lausanne. Reuniu 2.700 participantes de 150 países do mundo para discutir a respeito da missão integral. Eu ia falar um pouquinho, mas também em aula. E é interessante. Eu acho que. Eu não vi aqui a placa, rapaz.
1974, reúne-se em Lausanne, na Suíça, 2.700 participantes de uma conferência chamada Conferência de Lausanne, para uma releitura e ouvir o Espírito na pessoa através de Jesus. E é feita essa conferência. E pela primeira vez nós somos ouvidos, os latinos americanos são ouvidos. Glória a Deus por eles. E nessa conferência, em Lausanne, está René Padilha, Samuel Escobar. E eles são ouvidos e expõem a realidade do nosso povo latino-americano. E aí nasce um projeto chamado Missão Integral. E a proposta da Missão Integral é assistir o homem em todas as suas esferas, em todas as suas necessidades. Depois da Conferência de Lausanne aconteceu os CLADs, foram conferências para nutrir essa teologia da missão integral. Há 30 anos fomos invadidos, o meio cristão foi invadido pela teologia da prosperidade. Isso quase foi esquecido. Mas hoje já se fala, começa a se falar na missão integral da igreja. Há uma voz no deserto. E nós precisamos começar a ouvir essa voz, em nome de Jesus Cristo. E aí nós observamos que é interessante que tudo que foi produzido em Lausanne não foi editado, mas já que parece que faz uns 3 anos que a ABU, Aliança Bíblica Universitária, editou, traduziu em português a Conferência de Lausanne. Nós já temos hoje a conferência comentada por John Stott. É muito interessante que a gente tenha acesso a isso, para que a gente possa ficar mais inteirado a respeito disso. E nós, nas últimas décadas, a igreja começou a buscar a teologia experiencial. A experiência de fulano de tal vai servir para mim. Tudo que nós já ouvimos a respeito dos pacotes, ela absorveu tudo isso e se mistificou. E nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e não trocar a palavra pelo prato de lentilha que vai esfriar. Precisamos voltar para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. E nós observamos que o Brasil é uma das nações mais ricas do planeta. Mas 50, segundo o IBGE, 50 milhões de brasileiros estão famintos. O IBGE diz que 50 milhões de brasileiros estão famintos, porque no Brasil há bolsões de fome, de misérias, famintos, peregrinos, nas periferias, nos lixões, nas favelas, nas esquinas, nas ruas. Isso não há solução pelos viés da política, mas da generosidade. E a generosidade não está na política, está na igreja, no corpo de Cristo. Os políticos usam o assistencialismo para adquirir o voto e aprisionar as pessoas. A igreja leva o reino para libertar. A igreja faz o assistencialismo olhando para o ser humano na sua integridade como criação de Deus, para restaurar toda a criação e toda a criatura para a glória de Deus. A humanidade encontra-se interligada, globalizada, mas ao mesmo tempo dividida. Nós estamos assistindo hoje 20 milhões de desabrigados fugindo da Síria, buscando espaço de sobrevivência em outras nações e sendo rejeitados.
Eu quero pensar no texto que eu li para encerrar aqui. Desista do seu script. Desista do seu roteiro. Jesus disse o seguinte: amigo, haverá um julgamento. E você não vai escapar dele. Porque eu vou fazer para você algumas perguntinhas. E você não vai fugir da perguntinha que eu vou lhe fazer. Tá bom? Eu perguntar a você: onde você estava quando eu estive com fome? Viu? Eu perguntar a você: onde você estava quando eu estava com frio? Viu? Não é você que dita as regras. É Jesus dizendo: sou eu. Você vai estar dentro de mim. E você vai ter que me responder.